Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Espero que tudo muito bem, em nome de Jesus. Estamos aqui em nosso momento de glória especial, fruto do Espírito. Faltam aí duas partes do fruto para que nós possamos concluir essas ministrações. E eu quero agradecer a todos que têm me dado retorno e têm gostado, né? Deus tem falado, Deus tem bradado. A ideia não é uma promoção do canal ou promoção da Vanessa, mas sim que a palavra do Senhor venha a ser pregada, a palavra do Senhor venha a alcançar os corações e as vidas. Vamos aqui hoje, como eu falei para vocês, é uma parte do fruto que para mim é difícil, porque eu não tenho as características, né? Eu não sou uma pessoa muito mansa. E estudando sobre a mansidão, eu descobri coisas incríveis que não trata-se apenas de uma forma de falar ou de uma atitude, mas é uma junção de coisas e é sobre isso que nós falaremos hoje. Eu vou começar aqui com a palavra oficial, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu quero aqui também já compartilhar com vocês. Eu separei alguns versículos aqui para que nós possamos estudar juntos e eu vou ler a definição de mansidão. Diz assim: mansidão é caracterizada pela capacidade de ter força e poder sob controle, em vez de ser fraco. Não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de força, respeito, humildade, domínio próprio. Que interessante quando a gente fala sobre isso, porque às vezes nós ouvimos alguma pessoa se expressando e ela fala assim: é um manso, como se fosse uma pessoa fraca, como se nós estivéssemos desdenhando do outro porque a pessoa é mansa. E você? Eu li aí a definição, mas você sabe exatamente o que é ser manso? Falar baixo, falar pausadamente, é apenas isto? Não, é muito além de uma forma de falar. É uma atitude que você tem. Eu não estou falando que você tem que viver inerte, que você tem que ficar parado. Pelo contrário, você tem que ter a atitude correta. E o que é uma atitude correta? É ignorar as ofensas. A palavra mansidão, ela é espelhada ou muito próxima da palavra paciência. Só que a paciência, você tem vontade de falar, de explodir, e você muitas vezes se cala. A mansidão não. Você até responde, mas você responde de forma branda, sem ser grosso, sem ser agressivo. E tudo isso, meus irmãos, é fruto do Espírito. Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5 também. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. É uma promessa feita por Jesus Cristo no monte, e ele estava, aliás, no Sermão do Monte, melhor dizendo, e ele fala das bem-aventuranças, e ele fala que bem-aventurado aquele que é manso, porque ele herdará a terra. No último vídeo eu comecei a falar de Moisés, já fizemos uma série sobre ele, sobre os 80 anos de Moisés, desde o nascimento até o momento que ele virou filho da filha de Faraó, e aí ele mata um egípcio. Vamos ler? Diz aqui no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 11: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que o egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. O que nós conseguimos aprender com isso?
Moisés agiu com as suas próprias mãos. Ele viu que os seus irmãos estavam em trabalhos penosos, que eles eram açoitados, que eles eram agredidos, e ali faltou paciência e faltou mansidão. Por quê? Porque ele poderia ter ficado quieto, mas ele tomou uma ação, e uma ação agressiva, uma ação de morte. E aí, lendo ainda a palavra do Senhor, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas nós acabamos de ler lá no livro do Êxodo que Moisés tinha matado um egípcio. Isso não é uma característica de uma pessoa mansa. Isso não é uma característica de pessoa que tem o fruto do Espírito. A pessoa que age com as suas próprias mãos, as pessoas que tiram satisfação, as pessoas que não conseguem, que explodem, não são pessoas com características do fruto do Espírito. Mas aí esse Moisés aqui do livro de Números era um Moisés que já tinha fugido do Egito, era um Moisés que já tinha se encontrado com Deus na sarça, era um Moisés que já tinha voltado para o Egito, passado ali os anos no deserto, cuidando de ovelhas. E aí ele, aquele homem bélico, aquele homem de guerra, já tinha sido transformado num pastor. E esse pastor já com fruto do Espírito sobre a sua vida. Ainda que nós temos o episódio em que o Senhor falou para que ele falasse a rocha e ele bateu. E ele deu um cajado na rocha. E aí eu entendo, meus irmãos, que por mais que nós almejamos, que nós vamos ali crer que Deus vai trabalhar nas nossas vidas para que nós venhamos a ter todo o fruto do Espírito, em alguns momentos da nossa vida nós podemos falhar. E eu digo isso a vocês porque talvez você aí que me acompanha no canal, que me conhece pessoalmente, de repente eu já preguei aí na sua igreja, se não tive essa oportunidade que o Senhor me dê, a impressão é que nós vivemos ou que nós pregamos um evangelho impossível. Porém, a palavra de Deus, ela é possível sim. Tudo aquilo que Jesus falou, ele falou porque ele sabia que era possível sim. Nós somos justificados por Cristo. E ele deixou o caminho para que nós pudéssemos trilhar os ensinamentos e a sua palavra. Então, quando você estiver assistindo, eu estou conversando com uma amiga essa semana, ela falou, Van, acompanhando, né, os vídeos do Fruto do Espírito, eu descobri que eu não sou crente. Eu descobri que eu preciso aceitar Jesus de novo. E o intuito dessas ministrações, o intuito desse canal, o intuito desse papo que nós temos aqui, não é o julgamento, não é a condenação, pelo contrário, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O intuito de tudo isso, e eu estou sendo trabalhada por Deus, meu íntimo. Por quê? Porque é através da palavra que eu sou liberta. E se Cristo nos libertou, nós somos livres. E aí, meus irmãos, o céu é inegociável. E nós temos que entender que nós estamos por um caminho estreito e que muitas vezes as concessões e os pecados, eles são permitidos por nós. Existe uma palavra que chama-se legalidade. O que é legalizar? É tornar algo errado legal ou tornar alguma coisa permitida. Então, quando a gente fala sobre a legalidade espiritual, é porque nós temos permitido coisas nas nossas vidas e as brechas devem ser fechadas ou tapadas. Nós sabemos que uma brecha muito pequena, através da água, por exemplo, a água vai minando ali, quando nós percebemos, esvaziou-se todo um recipiente, por exemplo.
E aí, o intuito de tudo isso que nós temos lido aí há mais de 15 dias falando do fruto do Espírito é que nós possamos ser tratados pelo Senhor, que nós possamos ser transformados. Aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Hoje eu estou falando sobre mansidão. A mansidão vai além de falar, como eu disse a vocês no início dessa ministração, além de falar de uma forma pausada ou de uma forma calma. A mansidão, ela está falando de ser forte, forte ao ponto de resistir à vontade de dar uma resposta ali dura, de dar uma resposta agressiva, dar uma resposta que pode ferir o outro. Você ser manso, você ter o fruto do espírito da mansidão, significa que nós temos domínio sobre as nossas emoções. Nós sabemos que nós assembleanos, eu sou assembleana, e eu creio que nós somos constituídos do corpo, da alma e do espírito. A alma é onde estão as nossas emoções. Às vezes nos alegramos, nos entristecemos, e quando a gente fala de mansidão, a gente está falando das emoções, da alma. Então, ter a mansidão não é ter falta de ação, é ter o domínio sobre a ação, e um domínio que vem do trono de Deus. Isso é visão de reino, é visão do Espírito Santo, é visão da palavra de Deus. Significa que porque eu tenho fruto do Espírito, porque eu tenho mansidão, a minha atitude vai ser diferente, a minha resposta a uma agressão vai ser diferente. E meus irmãos, como é difícil para mim essa questão das emoções. Eu fico brava muito fácil, eu já falei isso para vocês, e eu não falo com uma vergonha porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas falhas e eu estou sendo tratada pelo Senhor. Mas eu aprendi com o fruto do Espírito, eu aprendi com a mansidão, que se eu tenho o fruto do Espírito da mansidão, eu vou responder de forma diferente. E as minhas emoções não vão me dominar, porque eu tenho o fruto do Espírito. Aqui, para finalizarmos, eu quero ler com vocês no livro de Colossenses 3, versículo 12, que diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de termos afeto e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor perdoou, assim perdoai vós também. A mansidão gera controle de emoção. A mansidão gera algo em nós para que nós venhamos a suportar o outro. Talvez você tenha ouvido essa expressão: eu não suporto essa irmã, eu não suporto esse irmão, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Tá faltando o fruto do Espírito. Porque quando nós temos o fruto do Espírito, nós temos a mansidão, nós entendemos que o Senhor quer que nós venhamos a suportar o outro. E mais, os mais fortes devem suportar os mais fracos em amor. Tudo isso é fruto do Espírito. Tudo isso é fruto do Espírito, é mansidão. Lembrando que, já disse a vocês, eu vou encerrar, a mansidão é parceira, é consanguínea da paciência. E aí a gente fala assim: ah, Senhor, eu vou pedir paciência porque é a tribulação que produz a paciência. Meus irmãos, o Senhor não vai dar causa maior do que você possa suportar. Não se preocupe. Tudo aquilo que eu, Vanessa, o que você tem passado, o Senhor sabe exatamente que nós podemos suportar. Primeiro, porque Ele passa conosco. Ele está conosco no caminho. Ele está conosco no barco. E se Ele tem permitido que eu ou você passe por determinada situação, não é porque nós oramos e pedimos paciência e Ele nos deu tribulação. Não. O nosso Deus não testa ninguém. Ele permite, porque Ele sabe que eu e você
Em Cristo podemos conseguir passar. Em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo podemos seguir no caminho. Eu encerro a palavra de hoje sobre mansidão. Aprendi muito com essa palavra, que esse fruto do Espírito venha estar em mim e que eu venha ter o controle das minhas emoções, não deixando de responder, mas respondendo segundo o Espírito Santo concede com que eu venha responder, agir e viver sob a palavra de Deus, na palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, nos siga no canal. Na próxima ministração é a última sobre o fruto do Espírito. Falaremos sobre domínio próprio, que é a temperança, algo também que precisamos ter, assim como todo fruto, né, meus irmãos? E que o Senhor abençoe você grandemente, deixe a sua mensagem, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa mensagem, que você possa ser edificado como eu estou sendo edificada. Confesso a vocês que eu vejo os vídeos depois, eu tenho esse prazer, né, de ouvir novamente. Eu falo, eu preciso mudar, eu preciso ser mais crente. Amém? Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.